mas é sobre a conscientização dos músicos sobre os seus direitos, algo que a Bruna falou também, né? Acho que isso já começa uma transformação, porque eu acho que a gente tem que pensar num ponto de transformação e começar uma revolução sobre isso aí, né? Realmente. Isso inclusive, coincide com o que o Daniel falou, que é quando você conscientiza, quando você passa a informação, quando você diz para um artista, para um compositor, que ele pode viver de direito autoral, desde que ele consiga fazer sucesso. Tá? Não é simplesmente fazer uma música, você vai achar que vai viver de música. Não, tem que saber fazer música. Fazer música boa. Fazer música boa para que essa música alcance o público. E quando a música consegue alcançar o público, consegue alcançar outros países, o retorno é financeiro, o retorno vem. O retorno vem. E muita gente, eu conheço muita gente, eu estou há 23 anos aí nessa jornada aí, eu já vi muita gente que vive de direito autoral. Eu já, assim, vi pessoas conseguir comprar a casa da arrecadação que vem do ECAD, que todo mundo fala mal, todo mundo critica, tudo, mas o ECAD é a salvação. Sim. Na verdade, o ECAD foi criado pelas associações. Existe uma hierarquia na gestão coletiva, tá? Primeiro vem vocês, que são os criadores, as associações que representam vocês, e por último vem o ECAD, que foi criado para fazer a gestão. O ECAD foi criado para fazer a operação funcionar, para cobrar, processar e distribuir o direito. Então, o ECAD trabalha para nós. Quais são os impasses, por exemplo, né? Primeiro, o ECAD ele precisa recolher de maneira correta o que está sendo realmente, efetivamente tocado nos lugares. Então, é comum... Eu vi um cara falou o seguinte... Exemplo, se o cara quiser fraudar, eu sou dono de uma casa de show, eu fiz ali um cadastro de uma música, que nem existe direito, mas eu coloco ali, inventei aquela música, fiz o cadastro dela, e toda vez que tocarem na minha casa, eu dou pro ECAD que essa minha música está sendo tocada. Teoricamente, eu vou receber. Teoricamente, sim. Ou, se eu esqueço de informar que a minha música está sendo tocada pro ECAD, quando o ECAD for recolher, não vai recolher minha música. Sim. Exatamente. Não é? Então, acho que esse, para mim, é onde mais pega, né? Porque, sim, eu esqueço de informar o ECAD, né? Primeiro de tudo. A gente tem o setlist, que é o setlist do show, mas ele é um set que pode mudar, às vezes bota uma música a mais, outra a menos, então pode ser que não seja atualizado todas as noites, né? Mas tem uma parte humana, que é aquela relação entre o cara, como chama isso? O representante do ECAD e os donos de eventos, seja um casamento ou uma casa noturna, certo? Então começa aí o recolhimento, certo? Sim. Porque o ECAD está pegando de execução pública. Sim, exatamente. Então vamos explicar um pouquinho do comecinho. Isso, o ECAD hoje se preocupa muito em não pagar errado. Legal. Tá? O ECAD tem uma grande preocupação que isso foi determinado pela Assembleia Geral do ECAD, porque quem manda no ECAD são os presidentes das associações, que se reúnem uma vez por mês e cria regras, cria todo o processo. O Juca participa muito das reuniões da Assembleia Geral do ECAD e o Daniel também já participou muito. Tá? E o ECAD procura sempre estar fazendo a coisa correta para pagar corretamente, para não pagar errado. E o ECAD faz, inclusive, auditorias para não pagar errado, para identificar corretamente as músicas. Então, o ECAD já pegou fraudes de pessoas que faziam um setlist adulterado e estava recebendo dinheiro. Quando o ECAD descobre, o ECAD... Eu já passei por isso. Já descobri, flagrei. Não tornei público, mas adoraria. Mas um grupo fazendo um setlist errado de músicas minhas, colocando suas próprias músicas. Isso acontece. Entregando pro ECAD. Para dar visibilidade e chamar as pessoas pro show, tocam as minhas. Mas para a lista do ECAD botam as próprias. Isso aí não é nem por
prejuízo financeiro ou material. Mas eu fiquei muito chateado. E o ECAD... É um prejuízo moral, assim, de falar, sério mesmo, então você se utiliza das minhas músicas e beleza. Mas na hora de entregar pro ECAD, se entrega outras? E aconteceu 9 vezes. Nossa. Isso é uma coisa que... O ECAD hoje faz um trabalho excelente para identificar esse tipo de coisa. Que bom. Porque tem muitos compositores que sabe que o fulano, um artista popular, gravou uma música, né? Então, acontece às vezes isso que você está falando. Então, muitas vezes, o produtor do show coloca, e que tem algumas canções também ali no repertório, acaba tirando a música que toca e coloca a música dele. Mas é possível, né, você até contestar isso aí. Né? Sim. É possível contestar isso. Você tem como, por exemplo, um artista conhecido que tem uma trajetória de shows, aí tem uma agenda, você pode até gravar determinados shows para depois buscar fazer aí um pedido no ECAD, né? Pedindo para corrigir aquilo, porque realmente é uma coisa, é até uma fraude, né? Você atribuir a outras pessoas a titularidade para receber dinheiro do que as músicas que verdadeiramente estão sendo tocadas, né? Mas eu acho que uma coisa importante de dizer é que o ECAD ele tem se aprimorado cada vez mais. O Daniel falou uma coisa que é muito interessante e que eu sempre senti muito, porque normalmente todo mundo é contra o ECAD. Essa é a primeira disposição de quando você... Rolou uma vilanização do ECAD. O ECAD é o Judas da Sexta-feira. Tentar desconstruir um Santa. pouco isso e entender por que acontece isso e tentar desconstruir. Vamos lá. Talvez se você pensar assim, o ECAD é aquele... A pessoa que recebe do ECAD, muitas vezes por desconhecimento e até por preguiça de aprofundar a razão dela receber aquele valor, nunca está satisfeita com o valor que ela recebe. Sempre acha que deveria receber mais, né? Esses técnicos do ECAD que vão fazer a arrecadação, eles são comissionados? Como é que funciona? Tipo, se 10 mil reais e 3 mil reais de arrecadação faz diferença pro cara que arrecadou? Eu não conheço como funciona isso. Como que é? Olha só, o representante do ECAD que vai numa casa de show, ele é comissionado, o fiscal. Ele não vai para receber. Tá. Ele só vai lá para colher as informações. Ninguém pode pagar por um técnico, isso é proibido. O técnico não pode receber. Se estiver recebendo, está roubando. Saquei. Então a gente precisa saber. Então, se o cara do show falou que pagou aquele técnico, aquilo já é uma ação ilícita. É ilícito. É ilícito. Isso é importante vocês saberem, eu também não sabia. Todo mundo tem que pagar o boleto. O boleto do ECAD. Ele vai gerar uma guia ali na hora. Sim, ele pode gerar uma guia, entrega para casa e a casa faz o pagamento daquela guia. Tá? Não tem técnico, não recebe. Eu acho importante acrescentar que há uma evolução nisso. Muito tempo atrás, a coisa era muito mais feita por humano, né? Com todo respeito aos animais, estou brincando. E, realmente, a chance maior onde há humanos no meio, às vezes, de mais margem de Mas erro. isso tem, nas últimas assembleias no ECAD, há um movimento muito grande para se automatizar tudo isso. Inclusive em real time, assim, sabe? Tocou no show... Hoje a gente tem um Shazam, por exemplo, que você descobre. O ECAD tem isso muito mais sofisticado, mas o grande problema é a quantidade que você tem. Imagina, lá do norte até o sul, a quantidade de cidades, bares, é muito grande. Tanto é que se trabalha via amostragem em algumas situações, né? Tá. E esse negócio... Realmente já houve no passado o cara que era subornado, olha, tipo, não fala que aconteceu isso, mas hoje em dia é muito mais raro. Tem uma outra coisa que faz parte, que é um contraponto a isso, que eu senti na pele. Eu percebi que quanto mais eu me envolvi com relação a estar presente, né, nas situações onde tinha música minha tocando, é uma forma de você ajudar o ECAD. Por exemplo, hoje em dia você pode mandar seu setlist antecipadamente de um show seu, com 1 mês, 2 meses de antecipação,
cria uma espécie de segurança. Mesmo que você toque uma música mais, duas, isso não dá para falar, putz. Tá. Então isso já ajuda muito, né? Pra saber o valor que vai dar, é isso. Isso, não o valor, mas... Não, a própria fiscalização, né? Isso, e você recebe mais rapidamente, porque aquilo já está pré-ajustado, etc. E uma outra coisa que é importante que eu percebo, quando eu entrei na Abramos, a gente teve várias reuniões, várias convocações assim dos associados, dos músicos, dos compositores para participar, mas a adesão é muito pequena. Nós, como o meu lado artista, ainda bem que tem um lado produtor que me segura. Você não quer saber dessas coisas, você quer pôr sua cabeça para criar, para funcionar, etc. E é difícil às vezes dividir. Mas eu acho muito interessante você entender como funciona o mecanismo, porque fica mais fácil. Por exemplo, o ECAD, a previsão de distribuição desse ano, distribuição efetivamente é de 2 bilhões. Tudo bem, não dá para se comparar às vezes com os Estados Unidos, com a moeda forte, etc. Mas é um bom dinheiro esse, sabe? Isso efetivamente eu sou uma prova viva de que não dos 2 bilhões, senão eu nem estaria aqui, eu estaria fazendo lá de Los Angeles agora. Mas de entender que é uma indústria mesmo, né? E nessa questão, o ECAD é praticamente um hardware só. Ele fica recebendo os prompts, os comandos das associações que por sua vez recebem dos artistas, né? O que acontece nesse elo, onde é mais difícil, é que os artistas atuam muito pouco, né? Então acho que essa ideia que você está colocando agora, que é fantástica, de trazer a gente para conversar, de você questionar, de mostrar para o público. Não tem um percentual muito grande. As pessoas tendem mais a ficar falando mal, ficam muito vulneráveis a boatos, essas coisas, em vez de entender que foram coisas criadas por nós, né? E muitas vezes, inclusive, tem o direito autoral ele sempre está sob ataque. Há muitos anos o direito autoral está sob ataque. Como eu tinha dito, o ECAD ele é demonizado por quem recebe e principalmente por quem paga, porque quem paga não quer pagar. Ah, verdade. Então existe hoje, por exemplo, muitos projetos de lei, já há muitos anos no Congresso Nacional, com várias categorias que não querem pagar. Os hotéis, né? Hotéis, prefeituras, órgãos públicos não querem pagar o ECAD, né? Então existem discussões judiciais. Então muitas vezes é preciso fazer um movimento dos artistas em defesa do direito autoral, e muitas vezes os compositores, muitos deles que não estão próximos das associações, então não têm interesse em entender mais o assunto, eles têm uma tendência a não procurar essa defesa do ECAD. Então se você chama, olha, vamos lá defender o sistema de gestão coletiva, o direito autoral do Brasil, mas existe assim uma participação muito baixa pelo poder que a música tem no Brasil e o número de compositores e artistas. Só para ter uma ideia, quantos associados tem a Abramos? Tem mais de 100 mil associados. 120 mil associados. Uau. A Abramos é uma das 7 sociedades, é a sociedade que mais tem associados no Brasil, tem 120 mil associados. Imagine a força desse coletivo, a música que é tão importante para a cultura brasileira. Então, muitas vezes, existe assim essa dificuldade de mobilização na defesa do sistema que sempre está sob ataque. Eu já escutei a besteira de um professor universitário numa palestra que foi organizada pelo Ministério da Cultura há uns 10 anos atrás, o professor dizendo que a música deveria ser livre, que é o acesso à cultura e que não deveria ter direito autoral e que o músico deveria arrumar outro trabalho. E aí não seria músico, né? Ele não seria músico, seria só para mostrar a cultura. Mas ele quer usar a música, né? Ele quer usar a música de graça. Ele quer, né? Ele só não quer pagar porque tem trabalho. Mas quem que vai fazer a música? Tipo, se tá ocupado trabalhando, pregando coisa, consertando, apartando as coisas, então onde entra a IA recentemente, mas depois a gente fala disso. Boa. Muito